nós temos depois na figura de Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, a união dessas encarnações, assim como Hermínio Miranda fala daquele espírito entidade que carrega a soma de inúmeras encarnações e muitas vezes assume um nome diferente do que já teve. Então, ela coloca o nome de Joana de Ângeles, claro que é uma referência também a outros nomes que ela já teve, em que ela surge para Divaldo, justamente com a afeição de Juana Inês de la Cruz, é essa afeição que ela surge para ele, conforme os relatos, né? Geralmente com a roupa, com o hábito mais simples do que ela usava naquela época, que é um hábito com azul e branco, mais ou menos na idade entre 50 e 55 anos, é mais ou menos, como ele diz que é a aparência dela, apesar de ter desencarnado aos 44, é ele que falou, tá? Então, vocês conversem com o Divaldo, tá? E ela vem, então, trazer inúmeros livros psicografados através dele. Acredito que a essa altura já deve ter passado dos 70 livros, né? Entre os mais de 200 que o Divaldo já psicografou. E ele vai perceber, a partir do livro O Homem Integral, que ali começa uma outra forma de análise, em que ela começa a usar cada vez mais conceitos da psicologia. E logo ela revela a ele que o objetivo era fazer, então, uma ligação entre a psicologia moderna e os conceitos trazidos por Kardec. Claro que o Divaldo ele foi questionado por alguns psicólogos e psiquiatras com que autoridade a Joana faria isso se ela não foi psicóloga em vida passada. A última encarnação dela, como Joana Angélica de Jesus, isso se deu mais de 50 anos antes de surgir a psicologia acadêmica. Já existia a ideia da psicologia dentro da filosofia, mas a psicologia como ciência ela ainda é muito nova, ela é do final do século XIX. E eles questionam, então, como é que ela tem, com que autoridade ela fala. E daí o Divaldo ficou meio, né, desenchavido, e ele perguntou, né, parece aquela criança, assim, tu depois vai falar com a mãe, né, olha, a turma está falando, né, estão falando de mim, me falaram dela, diz, meu filho, então deixa eu te dizer uma coisa, né, tu não sabes que o conhecimento vem daqui para aí? Ou seja, os grandes passos da ciência, da filosofia, da religiosidade, do conhecimento humano, da civilização, eles são antes ensaiados na espiritualidade. Não só eles vêm através da inspiração de espíritos superiores que guiam os filósofos, os cientistas, os pensadores, os humanitários, como também estes próprios baluartes dos conhecimentos, eles estudaram no plano espiritual antes de reencarnar. E não apenas como durante o desdobramento, como relata o Santo Agostinho, que ele falava que quando ele dormia, ele era arrebatado para aquilo que ele chamou da cidade de Deus, onde as coisas eram muito mais perfeitas. Era como a cidade daqui, só que muito mais perfeita. E quando ele acordava, ele via que era tudo muito parecido, porém corrompido, que é o que ele chamava da cidade dos homens, que era uma cópia imperfeita, então, daquilo que hoje nós entendemos, até mesmo como as colônias espirituais, como o mundo de lá. E ela vai trazer, então, o conhecimento de que ela participa de um grupo de espíritos que prepara muitos pensadores, principalmente dentro da psicologia, para reencarnar. Quem são esses pensadores? O único que ela revelou, que eu sei até então, é que ela participou do processo reencarnatório do Carl Gustav Jung, que foi um dos grandes pais da psicologia, companheiro, então, de Freud, e depois eles vieram a cindir essa amizade, esse companheirismo, né, que ficou famoso, essa rixa entre eles. E não apenas ela preparou a encarnação dele, como ela foi a primeira a puxar as orelhas dele quando ele volta ao plano espiritual, porque ela diz, então, que todos esses psicólogos, quando eles retornam ao plano espiritual, eles fazem, então, um apanhado de tudo aquilo que eles conseguiram realizar, o que é bastante coisa, mas também eles fazem um apanhado daqueles pontos onde eles não alcançaram. E apenas dar uma palhinha, não sei se a Michelle quer trazer alguma coisa sobre isso, mas apenas uma palhinha, né, que, segundo a Joana revela, tanto Freud quanto Jung tinham o objetivo de chegar no conteúdo da reencarnação. E pelo que ela fala, e outros médiuns também falam disso, Freud foi aquele que foi um pensador maravilhoso, que foi um dos grandes nomes a estudar o inconsciente, diferente do que se acha, ele não foi o primeiro
pesquisador a falar do inconsciente, mas ele foi o principal a trazer a primeira sistematização do que seria o inconsciente. Porque o inconsciente já se falava na própria filosofia já há alguns séculos sobre esse termo. Kardec também fala do inconsciente sobre outros nomes, ele não chama de inconsciente, né? Isso no Livro dos Espíritos. E nós vamos ver, então, que Freud tinha esse objetivo de falar do inconsciente, porque ele precisava encontrar justamente as marcas da reencarnação. E ele, compreendendo que as pessoas tinham traumas, tinham características de sofrimentos e vivências que não estava dado, de onde é que vinha isso? Ele buscou o mais anterior que pôde, então ele chegou na primeira infância, porque não compreendia a reencarnação. O Freud ainda dá uma paquerada, apesar de falar mal de Jung, brigar com Jung, dizendo para que Jung se afastasse daquilo que ele chamou do lodo negro do ocultismo, ainda assim, conforme Elizabeth Roudinesco e outros psicanalistas famosos, historiadores também, ele ainda deu uma flertada com a espiritualidade quando ele vai estudar telepatia, e junto de Ferenczi, que era psicanalista e era espírita, ele participa de sessões mediúnicas, coisa que é pouco conhecido, mas está nos livros de psicanálise, inclusive, nas obras completas de Freud. Isso não é nenhum segredo, né? Já o Jung, Freud participou. Tanto que ele dizia que a Anna Freud, a filha dele, era uma grande telepata. E ele chega a afirmar, na década de 20, que se ele tivesse que começar de novo, ele já não criaria psicanálise, mas ia estudar telepatia. Porém, alguns psicanalistas famosos, como Ernest Jones, que era também o principal biógrafo do Freud, disse assim, em outras palavras, né? Até porque eu não sei alemão nem inglês, né, tão bem. O Ernest Jones era inglês, ele disse assim, abafa. Né? Traduzindo o nosso linguajar brasileiro, né? Abafa porque tu está colocando em risco o teu legado, né? Então, Freud ele chegou até uma parte importante do caminho, mas faltou um acréscimo. E o Divaldo fala, a Joana também, né, que o Jung, ele já foi diferente, ele chegou até a reencarnação. Porque Jung, falando a grosso modo, nós não vamos falar disso agora, né, só falando por cima, ele tem mais ou menos umas 3 visões acerca do fenômeno espiritual. E a principal dela, a terceira, que se baseia nas próprias vivências dele em relação à própria mediunidade e provas da reencarnação, que ele fala em cartas que ele tinha para ele e não para os outros. Então, ele não tinha uma prova científica, ele tinha provas pessoais. Ele sistematiza uma visão da reencarnação, e daí uma vez eu conversei com o Divaldo em 2014, na Bahia, eu questionei ele sobre isso, e ele diz assim que o Jung foi aquele ferreiro que preparou uma faca adornada e não a apresentou. Então, tanto ele quanto o Freud têm maravilhosos méritos, porém, eles têm essa pequena dívida. E Jung, então, ficou com esta dívida de apresentar aquilo que ele concluiu. E ao que historiadores como Sono Chandasani, que é um dos principais historiadores da história da psicologia e especialista em Jung, editor do Livro Vermelho, ele está editando os livros negros, que ainda não foram lançados, diários do Jung, né, em que o Jung admite isso. Assim como está nas cartas dele. Né. Então, a Joana ela vai pegar um vasto cabedal da psicologia, termos freudianos, termos transpessoais, humanistas e principalmente junguianos, não porque estamos falando de uma corrente ou de outra, nada disso, mas apenas porque ela achou mais palatável usar os termos junguianos para fazer um acréscimo, para fazer uma extensão à espiritualidade.